Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chegando aqui para a terceira parte da nossa primeira aula. Nós falamos na primeira parte já de como descobrir, né, como que eu tenho que ver, olhar para dentro de mim e ver qual que é o talento que Deus colocou em meu coração, colocou em minha vida. Na segunda parte nós falamos sobre desenvolver esse talento, servindo as pessoas, praticando esse talento para que ele possa ser aperfeiçoado cada dia. E nessa terceira parte eu quero falar sobre o que nos impede, amém? O que pode te impedir de desenvolver os seus talentos. Na parte 2 nós falamos que nós devemos desenvolver, mas existem algumas coisas que nos impedem de desenvolver os talentos que Deus colocou em nossa vida. O primeiro fator que nos impede de desenvolver esse talento que Deus colocou, o primeiro fator é o medo. O medo é uma das coisas mais terríveis do mundo, porque na verdade ele é uma coisa boa, né? Porque não deixa a gente morrer por fazer besteira, né? Dá medo, né? Não vou pular numa jaula que tem um leão porque eu tenho medo. Só que o medo também ele paralisa. O medo, quando ele vem de uma forma ruim, ele acaba nos paralisando. Então a primeira coisa que nos impede de desenvolver o talento que Deus nos deu é o medo. O medo se vai dar certo, o medo se eu vou conseguir, o medo o que vai acontecer se eu fizer. Todos esses medos acabam nos impedindo de desenvolver o que Deus colocou no nosso coração, o talento que Deus colocou dentro de nós. E nós vamos entender no final que esse medo tem um negocinho nele ali que é muito, mas muito ruim. Uma coisa que é muito grave. Porque se eu tenho medo de desenvolver um talento que eu sei que não é meu, quer dizer que eu não confio naquele que me deu esse talento. Porque como nós falamos na primeira parte, não foi eu ou você que desenvolveu esse talento por conta própria. Mas foi Deus que colocou esse talento em nossas vidas por um propósito, que é servir as pessoas e levar o Evangelho de Cristo. Então se eu tenho medo de desenvolver esse talento, quer dizer que eu não conheço quem me deu esse talento. Porque se eu conhecesse o Deus do impossível que deu o talento para mim, eu não teria medo de colocá-lo em prática. Porque não sou eu, mas é o talento que Ele colocou dentro de mim. Eu sou só uma ferramenta que Ele vai usar. Então presta atenção, se uma pessoa pega, né, falando sobre instrumento, se uma pessoa pega para derrubar uma árvore e usa um gilete, ele não vai conseguir. Mas o problema não está na ferramenta, porque o gilete, ele corta. Você concorda comigo? O gilete faz a barba, ele corta muito bem até. Só que a pessoa escolheu aquela ferramenta ali porque ela não sabia o que ela estava fazendo. Quando eu falo que o meu talento não pode ser desenvolvido porque eu não sou capaz, eu não estou acreditando naquele que me usa. Então, Deus usa a nossa vida. Ele é o operador de tudo isso. Eu sou a ferramenta certa na mão dele. Ele escolheu. Então, se o medo toma conta e me impede, eu não conheço bem quem é que me deu esse talento. Então, o medo é uma coisa muito preocupante, é uma coisa que tem que ser rompida. E o amor de Deus, como fala na própria palavra, lança fora todo medo. Então, primeiramente, se eu tenho muito medo de desenvolver meu talento, até sei qual que é. Eu sei que eu tenho que multiplicar ele, mas eu tenho medo. Eu tenho que conhecer mais a Deus. Porque é Ele que vai te usar. Ele que vai te levantar. Lógico, você vai se desenvolver isso na forma natural. Mas quem vai usar, você está sendo usado na mão de Deus. E é Ele que vai usar. Ele sabe te usar. Da medida certa, da forma certa. Então, o medo é algo que dá a entender que nós não conhecemos aquele que nos deu esse talento e aquele que nos usa. Então a primeira coisa que nos impede de desenvolver nosso talento é o medo. A segunda coisa é quando nós ficamos mais preocupados com por que aquela pessoa tem mais talentos e aquela pessoa tem menos. Ou por que aquela pessoa X tem mais talentos do que eu. Essa preocupação de ficar olhando para o outro acaba também nos impedindo de desenvolver o nosso talento. Nós acabamos olhando tanto para o outro que a gente esquece de praticar o nosso talento. Ah, mas o cara lá, ele canta, ele dança, ele pula, ele prega, ele volta, ele faz um negócio, ele vai, e eu só sei limpar. Eu só sei arrumar cadeira. Eu só sei servir. Não é só sei servir, você foi colocado para servir porque Deus quis. É a vontade do Deus soberano, é a vontade do nosso Pai que você fizesse isso. Estou dando só um exemplo, amém? Então, a partir do momento que eu olho para outra pessoa, mas aquele cara tem tantos dons e talentos, eu tenho só um. Fica que nem, né? Fica que nem aquela inveja gospel, né? Vamos colocar assim. Quando nós fazemos isso, nós não estamos praticando o nosso talento, nós estamos olhando do outro. E o nosso a gente está deixando esquecido, está deixando enterrado. Amém? Então nós devemos olhar para aquilo que Deus nos deu. Deus deu para uns e para outros conforme a capacidade de cada um. Então eu não preciso ficar olhando para o outro, com os talentos que aquela pessoa tem, o que ele faz com o talento dele. Eu tenho que estar preocupado com o que Deus me deu. Ele deu para você um talento, ele colocou nas suas mãos, ele confiou a você. Ele é aquele Senhor que confiou aos servos os talentos. Então ele confiou a mim e a você talentos.
E esses talentos foram confiados a você, especificamente, e alguns para mim. E eu tenho que cuidar do meu, você tem que cuidar do seu, para que eles possam desenvolver. Se eu fico olhando para a vida do outro, eu nunca vou desenvolver a minha. Então o segundo ponto é sempre olhar para a vida dos outros e não olhar para nós mesmos. E o terceiro ponto, né, que eu já falei um pouco lá no começo, na questão do medo, é não conhecer verdadeiramente a Deus. Quando eu não conheço verdadeiramente a Deus, eu não consigo desenvolver os talentos que Ele me deu. Se eu não conheço a Ele verdadeiramente, presta atenção, se eu não conheço verdadeiramente quem é meu Criador, eu não consigo usar aquilo que Ele me deu. Não dá. Se eu não conheço aquele que me deu, como que eu vou fazer as coisas? Não tem como. Se eu tenho dúvidas de quem é Deus, amém? E essa dúvida pode pairar a sua cabeça hoje, quem é Deus, o que está acontecendo, né? Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, só para datar esse vídeo, né? No momento de pandemia, nossa, cadê Deus? Quem é Deus? Cadê Deus? O que Deus está fazendo? Se essas